Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do canal Eu Moção. Dessa vez nós vamos falar de um tema muitíssimo importante e eu tenho o prazer de trazer para você as pessoas que vivem em mundos muitas vezes completamente diferentes uns dos outros, mas que vão trazer um enriquecimento muito grande para a gente em termos de informação sobre o mundo feminino, o desafio das mulheres nesse mundo contemporâneo, em mundos tão distintos quanto o que nós temos hoje, que é o mundo urbano e o mundo das aldeias indígenas. Eu quero apresentar para vocês Anita Maria. Prazer, Muitíssimo Rafa. obrigado. Obrigada a você. Mirra Bulcan e Inu. Inucan. Tudo bem, Inu? Tudo jóia. Como é que você está, meu querido? Satisfação. Maravilha. Queria iniciar com você se apresentando. Vamos iniciar por você, Inu. Se apresente para a gente, de onde você vem, quem é você, e em seguida a gente apresenta os outros participantes. Fala para a gente, meu irmão. Então, eu me chamo Inucan Runicuim. Somos nação Runicuim, lá do Acre. E nós localiza entre fronteira, Brasil, Peru, Bolívia. Onde floresta mais preservado também, a natureza, as riquezas das naturezas onde ainda está permanecido, né, a floresta amazônica. Então, vem um raiz que a gente nascemos, né? Então, eu sou um filho do líder cacique, Mucá, fundador da aldeia. Nossa aldeia é Aldeia Boa Vista, fica à imagem de Rio Tarauacá e Jordão, em Aldeia Boa Vista. Para mim é muito lindo assim encontro aqui nesse momento. Então, com muito prazer, a gente estamos aqui juntamente com nós estamos aqui 4 pessoas. Então, para mim é muito prazer assim enorme para a gente juntar nesse momento. Prazer todo meu irmão. Mirra, se apresente para a gente, por gentileza. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mihaela Stemate, eu sou da Romênia. Meu nome Runicuim é Buncu. Eu recebi isso num batismo lá na aldeia em 2017. E também muito grata por esse convite, por essa oportunidade. Muito grata também a seu grande espírito pela oportunidade de estar aqui e acho que é isso. Maravilha. Você, meu anjo? Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com esses dois, com você, falando desse tema que para mim é super importante. Eu sou Anita Maria, trabalho como psicoterapeuta e trabalho com mulheres exaustas, cansadas, ajudando elas a voltar para o caminho do coração, que é o caminho do feminino, da intuição, da presença. E, juntamente com meu companheiro Vander, dirigente de medicina, ayahuasca, nós trabalhamos também levando esse conhecimento ancestral para o público aqui dentro da cidade. Maravilha. E eu quero muito ouvir, principalmente você e a Mirra, sobre os desafios que vocês enfrentaram, enfrentam e vão enfrentar ainda, e o que a gente pode esperar daqui para frente com essa força feminina que está aí cada vez maior, mas que está pagando um preço muito alto, né? Que a gente vai falar sobre isso. Sim. Muitíssimo obrigado, minha querida. Eu que agradeço. Pessoal, eu quero iniciar essa conversa nossa. Primeiramente, eu quero entender, Mirra, o que uma mulher como você, romena, da Europa, veio parar aqui no Brasil, veio conhecer essa figura maravilhosa que é o Inu. Eu queria entender, é uma curiosidade pessoal minha, como é que vocês se conheceram, como é que você veio parar nesse mundo indígena? Diga pra gente, por favor. Primeiro, acho que esse tema que a Anita vai trazer hoje
é um tema que me moveu em busca das medicinas. Eu conheci as medicinas em Portugal e de cerimônia em cerimônia conheci os Runicuim, onde eu senti muito amor e aceitação, assim, sendo uma tribo muito, digamos, sem julgamento. Eu senti isso, sem julgamento, sem pressão. Me senti muito bem acolhida. Então, foi o que me levou a conhecer as aldeias Runicuim, primeira vez em 2017. E quando cheguei lá, gostei tanto daquela leveza que eu senti naquele primeiro momento, que eu queria até viver na aldeia. Falei com a minha mãe, tem que vir me visitar aqui agora. Que delícia! Como é óbvio, voltei, né, quando acabou o retiro, e sempre com essa ideia de querer voltar para as aldeias, mas a vida me levou. Aí só consegui voltar em 2023, sempre em busca da minha cura, de curar a minha feminilidade, inclusive. Aí foi quando conheci o Inu. Ele também estava voltando da sua turnê. E nos conhecemos lá na aldeia dele em 2023, no meu retiro e na volta dele. Então, você primeiro conheceu a tribo Unicuim, em 2017. 17. E aí você veio conhecer o Inu só em 23. Sim, quando consegui voltar à aldeia, né? Entendi. Mas aí você estava morando em Portugal. Você já sabia falar o português, então? Português. Já? Legal. E aí você vivo em Portugal desde 98. Interessante. Uma coisa que eu não sabia, a Romênia é um país latino também, né? Eu descobri isso há pouco tempo. Latino. Então já teve, em termos de se habituar com o português, foi até mais tranquilo também, né? Foi. E ela fala super bem, né? Super bem. Parece até que é brasileira. Pouquíssimos, tá? É que eu terminei os meus estudos, inclusive aqui no Brasil. Eu terminei o meu mestrado em São Paulo, na Mackenzie. Fiz um intercâmbio de 6 meses. Então, é mais fácil também. Tenho muitas amigas. Eu aprendi a falar o português com amigas brasileiras lá em Portugal. E aí, de 17, você já ficou pro Brasil, então, ou não? Não. 2017, eu cheguei a primeira vez na aldeia. Em 2011, eu cheguei a primeira vez no Brasil. Foi quando eu fiz o meu estudo, quando terminei o meu mestrado, em 2011. Depois vim aqui em várias ocasiões de férias, né? E cheguei dessa vez na aldeia, em 2017, com o objetivo de conhecer mais profundamente a origem das medicinas dentro de uma tribo que eu senti muito bem acolhida, né? A primeira vez que você teve contato com a medicina foi no Brasil, ou não? Foi em Portugal. Foi em Portugal. Sim. E Com os Runicuim? Não, foi com outra tribo, outro povo, os Tucano. Interessante. E como é que era a tua vida antes, assim? Com o que você trabalhava antes de você entrar para esse mundo? Eu estava no mundo dos negócios. Eu tinha uma rede de lojas de roupa, tinha um restaurante em uma determinada altura e também tinha outros negócios de venda. Eu assistia pessoas que vinham de fora procurando os produtos de Portugal, especialmente do mundo árabe, que falavam só francês. E aí, o que te deu de estalo, assim, que você pensou, não, eu quero sair desse mundo que eu estou aqui hoje, eu quero ir para o mundo mais da espiritualidade? Então foram várias questões. Ao longo da minha vida, a espiritualidade nunca me foi estranha, né? Eu fui criada num meio em que eu fui criada com a espiritualidade na aldeia dos meus avós, né? Eu sou da capital, nasci e cresci na capital, mas nós tínhamos nossa vida muito nas aldeias de lá, porque é de onde vinha a nossa comida. Nós tínhamos galinhas, plantações, porcos, vacas, essas coisas. Nós tínhamos que cuidar. E passávamos muito tempo lá, inclusive quando éramos pequenos e não íamos à escola. Os nossos avós ajudavam muito os meus pais que trabalhavam, né? Então passávamos muito tempo na aldeia. E lá, numa Romênia em que eu cresci, tinha a curandeira
das rezas, tinha a curandeira das ervas. Mulher. É, Você já estava, então, inserida num ambiente, de certa forma, xamânico, né? sim, sim. Interessante. Sim, a Romênia tem tem muita naturalidade nesse campo. Interessante. Que eu não considerava xamânico porque era parte daquilo que nós vivíamos. Igual quando falamos com eles, dizemos que você é o xamã. Ele ri. Interessante. Então, você já tinha, então, já estava habituado. Então, quando você conheceu uma tribo indígena brasileira, isso aí não foi algo impactante para você? Não, não. Na verdade, foi um reconhecer. Foi um reconhecer, foi um voltar para casa. Por isso, tanto que eu gostei dessa maneira. Porque, entretanto, desde que eu era pequena até agora, a Romênia mudou várias vezes, assim, e ficou um mundo muito moderno, muito consumista. Estão quase se perdendo as tradições das aldeias, quase. Esses velhos já estão quase indo, os novos que não querem mais pegar na tradição. Entendo. Estão buscando outras vidas na cidade, né? Mas o bem-estar como é entendido hoje. Maravilha. Lindo isso. Não é? História bonita. Eu quero aproveitar esse gancho. Queria que você dissesse para a gente, você como uma mulher urbana mas que está muito inserida também nesse meio indígena, nesse meio de medicinas naturais que a gente vem frequentando, você mais ainda, que você tem uma experiência muito mais longa do que a minha. Anita, eu quero ouvir de você o seguinte, uma coisa que eu comentei com vocês na experiência que a gente teve ontem, um dia antes de estar gravando aqui esse episódio, a gente teve uma experiência incrível. Conduzida pelo Inu e Mirra, muito bem conduzido pelos dois, a princípio, lá em Terras de Anaim, Caeté, juntamente com o Wander, e eu tive uma visão muito forte da presença feminina, entendeu? O quanto que vocês são poderosas e principalmente o quanto que nós, homens, não nos aproveitamos de maneira positiva dessa força feminina. E o quanto que essa força feminina cada vez mais é necessária nesse mundo. A gente vem observando, Anita, atualmente, que as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço. E cada vez mais força, cada vez mais autonomia, cada vez mais empoderamento. E isso é muito bom, muito positivo. Uhum. A gente vê o quanto que as mulheres hoje têm possibilidade de fazer coisas que há 20, 50 anos, 100 anos não era possível. Uhum. Mas a que preço que isso está custando para vocês, entendeu? Sim. Como é que você enxerga essa história de vida das mulheres ao longo desses séculos? Excelente pergunta, Rafa. Como você mesmo trouxe, né, o movimento feminista trouxe para nós grandes conquistas, né? E antes disso, a mulher não tinha direito à fala, né? Não tinha direito ao estudo, não podia nem escolher com quem ela ia se relacionar. Não era escolhido por ela. Então, ela não tinha autonomia. Uhum. Até que o movimento feminista chega, lá em meados de 1920, mais ou menos, e traz o direito ao voto, a liberdade para que ela possa trabalhar, fazer a sua individualidade. No entanto, o que eu sinto e percebo é que, dentro desse movimento, as conquistas que a mulher recebeu e vem galgando durante todo esse tempo, tira ela, desconecta ela um pouco do feminino. Porque uma das questões trabalhadas dentro do movimento feminista, né, é a igualdade de gênero. Então, é aquilo, né? A mulher ela tem que ter os mesmos direitos que os homens. E aí eu olho para isso e percebo que essa igualdade, que é tão trabalhada pelo feminismo, é que traz essa desconexão e essa ruptura do feminino, da mulher feminina, feminista. Você está querendo dizer que o preço talvez seja uma perca
uma desconexão. Uma desconexão, perdeu a Da feminilidade, natureza, talvez? da natureza feminina. Por quê? Porque eu costumo dizer assim, dentro dessa igualdade de gênero, a gente não consegue se igualar ao masculino. Não tem como. A gente pode trazer um equilíbrio dentro desse lugar. Por que que eu estou falando isso? Porque a mulher, quando ela entra nesse aspecto onde ela tem autonomia, e aí ela começa a trabalhar fora, ela começa a ser líder, talvez dentro de uma empresa, num lugar onde ela tem que liderar homens, onde ela precisa trabalhar um tempo excessivo. E, no fim das contas, o que está acontecendo com as mulheres hoje é a síndrome da Mulher Maravilha, né? Porque ela tem que dar conta de tudo. E, quando eu falo tudo, ela sai desse lugar onde ela tem que nutrir, cuidar, onde ela exerce o feminino nessa nutrição e vai para fora. O feminino é interno, é dentro, é pausa, é silêncio. E ela começa a fazer e não dá conta. Aí vem as feministas mesmo, como não dá conta? Lógico que dá conta, faz. Mas em um determinado momento, elas vão adoecer muito, provavelmente. Depressão, ansiedade, e não entende de onde talvez isso esteja chegando. Achando que isso vem à toa, né? Estou depressiva, porque a depressão é uma questão do mundo moderno. E, às vezes, pode ser essa desconexão desse lugar do feminino que está, vamos dizer, polarizando um masculino, entrando no modo fazer. Faço, saio cedo, não respiro, trabalho, dou conta de casa, marido, roupa. E tudo isso, para a mulher, é muito. Eu e Mirra, quando a gente se conectou a primeira vez, e a gente foi junto fazer esse trabalho, ela falou, mana, eu preciso de espaço. É muita coisa e eu preciso de descanso. E eu falo isso muito para a Wander. Quando encerra uma cerimônia, eu também preciso de um lugar onde eu não tenha pessoas. Eu preciso me recolher para entrar nesse lugar desse descanso, né? Então, essa coisa, né, da Mulher Maravilha dar conta de tudo, que é o que está acontecendo hoje, para mim, no meu ponto de vista, é a grande desconexão do feminino. É o preço que a gente paga por tudo isso que foi muito bem trabalhado pelas feministas, mas que perdeu um pouco do rumo, talvez. Eu Como é que você vê? gostaria de adicionar um ponto. Eu já ia passar para você. À vontade. Porque nessa igualdade de direitos veio com uma igualdade de direitos e deveres, Deveres, né? responsabilidades. Em que nós temos os mesmos direitos de ir na escola, mas agora temos o dever de também sustentar a família, né? E que fique claro aqui para o programa que eu não sou assim uma fanática feminista. Eu estou inclusive vendo o ponto certo, porque eu gosto muito do meu pai, gosto muito do meu irmão, gosto muito do meu marido, eu gosto muito dos meus primos, eu gosto muito dessa simbiose que nós podemos criar feminino e masculino juntos, né? Que é o equilíbrio, né? Que é o equilíbrio. Então, para adicionar aqui que a mulher nunca deixou de ser a nutridora da família, né? Nós continuamos sendo mães. O filho nunca vai dizer ao papai. Isso não existe na história. Ele sempre, até uma certa colo de idade, mãe. pelo menos até começar a jogar a bola, ele quer mamãe. Isso, é o Ele colo da quer, mãe. é natural. Então, a mamãe que faz a mamadeira, a mamãe que dá de mamar, Põe pra a dormir. mamãe que leva no colo, a mamãe que põe para dormir, a mamãe que acalma. Mesmo que nós estamos numa relação de igualdade em que o nosso parceiro nos entende e nos ajuda, nós acabamos por ter mais tarefas, naturalmente. Isso. Né? Mas naturalmente, a maior parte, não todas, mas a maior parte das mulheres precisam de um espaço organizado para trabalhar, para se mover na casa delas. Então, naturalmente, sabem como cuidar uma roupa, vão fazendo essas tarefas que nunca acabam, as tarefas de uma Isso, é sem casa, fim. né? Exato. É sem fim. É. Tem mulher, inclusive, que nesse movimento de fazer, ter que trabalhar, como Mirra está trazendo, que elas tinham uma função, agora ela tem 2, 3. E nesse movimento,
ela acaba se perdendo. Eu não conheço uma mulher, por exemplo, que fala, hoje eu não vou fazer nada, não vou arrumar casa. Vou descansar. Tem uma vergonha inerente. E uma sobre culpa. Tem uma isso, culpa aí, uma né? culpa, né? E há uma culpa que a gente sente, que já faz parte da gente, que foi implantado esse chip na gente. Eu sinto culpa se eu estiver num ambiente com muitas pessoas, se eu vou lá pura e simplesmente relaxar porque eu preciso, eu me sinto culpada. Isso. Eu não consigo descansar. Chega uma altura que... E levanto. Porque Até hoje em dia? até hoje em dia. A É síndrome um da- programa que está... E mesmo eu fazendo todo esse trabalho, eu, até hoje em dia, se eu estou num ambiente... E eu sei que entre nós mulheres também tem essa picardia. Sim. Ah, você vai descansar, né? É. Aham. E fora a questão também, como você traz aí, da cultura, da tradição, que isso veio trazendo também, por exemplo, da minha casa, né? Eu venho de uma linhagem de mulheres que não se permitiram esse descanso. Então, eu não sei também. fazer isso. Eu descobri há pouco que eu não sei fazer isso. Uhum. Não sabe fazer, Não não sei sabe, ficar quieta. não sabe ficar Não Descansar. quieta. consigo, porque, por exemplo, como ela traz, eu tô sentada ali e falo, agora eu vou ficar sentada, eu vou ficar quietinha. Aí a cabeça tá assim, tem louça para lavar, tem roupa para pendurar, tem pão para fazer, tem isso, tem aquilo. E você fala, gente, mas eu não quero, eu não posso ter esse momento. Porque senão minha casa vai estar desorganizada, daqui a pouco eu não consigo, como ela traz a organização que eu preciso para sentar e trabalhar. E tem até aquela máxima, né, de que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é a síndrome da Conseguir Mulher Maravilha. consegue. É, mas ela- a questão, ela deve, né? Esse é o Homem ponto. também consegue. Exatamente. Só que ele não tem esse chip. Exato. É, Ele é, faz se ele quiser. mas é engraçado, porque hoje em dia o feminismo trouxe uma vitória muito grande para as mulheres de que a mulher pode fazer qualquer coisa. Só que agora eu acho que a pergunta é, ela deve fazer qualquer coisa? Aí é um ponto que eu quero trazer que, assim, ela pode fazer, mas ela pode fazer como mulher. Então, ela exercer uma função, entre aspas, masculina, é exercer essa função sabendo pausar. Do jeito dela, né? No feminino. Exercendo o feminino dentro do trabalho. Pausa e faz o que dá conta. Porque a gente veio conversando sobre isso ontem, né? A gente tem esse mito da mulher ter que dar conta de tudo. Então, quando uma mulher ela é um mulherão. O que é um mulherão? É uma mulher que trabalha fora, é uma mulher que dá conta da casa, é uma mulher que cuida bem do marido, é uma mulher que se cuida, que no meio disso tudo ainda tem que estar com a unha feita, o cabelo bonito, a pele linda. Porque senão é desleixado. Se não, Isso me veio se tá gorda, não tá bom. Se tá magra demais, tá magra demais. Se o cabelo tá bonito, se o batom se passou isso, não passou aquilo. E às vezes as cobranças vêm das próprias mulheres, né? Exatamente. No sentido de... Às vezes De falta todo um mundo. fortalecimento de vocês mesmas, eu vejo, não sei se eu estou enganado, de vocês mesmos no sentido de criticar ou de julgarem, né? Sim. Me veio eu lembro de um trabalho que eu fiz uma vez numa empresa, eu estava prestando um serviço para um cliente e a diretora e era uma mulher a diretora dessa empresa. E eu tinha uma reunião muito importante para fazer com essa mulher. E era essa mulher mais uma equipe inteira de 10 homens e eu representando a empresa que eu estava prestando serviço. Eu não esqueço disso. Na época eu não entendi bem. Eu até a julguei por isso. Mas hoje eu entendo perfeitamente que ela virou e falou assim, eu estou cancelando a reunião de hoje. Isso faltava 2 horas para iniciar. Era uma reunião presencial, não tinha essa coisa de reunião virtual. Eu falei, por que, fulano, que você está cancelando? Porque hoje eu não estou bem psicologicamente. Eu falei, mas é uma reunião muito importante, a gente precisa tomar... Eu sei que é uma reunião muito importante, eu sei que a gente precisa tomar decisão, mas eu não vou tomar nenhuma decisão estando psicologicamente abalado do jeito que eu estou. Eu não vou tomar a melhor decisão. Eu corro o risco de tratá-los mal porque eu não quero isso. E eu quero tratar vocês da melhor maneira que eu posso e principalmente tomar a melhor decisão que eu posso. Eu falei, não, tudo bem. Na hora, eu lembro que eu fiquei puto. Falei, mas Como assim? que não tá mal? Não tá bem? Que negócio é esse? E eu lembro, eu era jovem também, eu tinha 20 e poucos anos na época. Mas hoje eu entendo perfeitamente. E isso é uma decisão de uma mulher que tem um feminino bem trabalhado. É uma mulher que está colocando limite naquilo que ela consegue, não consegue fazer. Mas nós homens deveríamos fazer isso também, mas isso não é bem visto. Não, aí tem É, a Inu? questão, Você É fala, isso não mesmo. vou tocar violão porque eu não tô legal. Tem isso, Inu? não quero, vou descansar.
Mas isso é energia feminina, porque todos nós temos energia masculina e feminina. Isso. Isso é um feminino bem trabalhado. Sim, sim. E essa dança interna do feminino e do masculino em nós é que traz o equilíbrio. Então, o problema não é o movimento feminista, né, que traz essa liberdade, tantas conquistas bacanas, não é sobre isso. Mas é sobre estar dentro, como a Mirra trouxe, do feminino, ocupando funções que não tínhamos e agora precisamos desenvolver. E aí a gente começa a achar, porque fica pesado mesmo, a dar conta de tudo. Mulheres que trabalham fora. Eu, por exemplo, sou uma mulher que tive 2 filhos, não tive um companheiro me separei em um determinado momento e fiquei por conta das crianças. Então, eu era a mantenedora da casa, eu era a dona da casa, eu tinha que sair para trabalhar todo dia, no mesmo horário, deixar a criança com alguém e chegar em casa fazer almoço. Às vezes eu chegava do trabalho 18, 19 horas da noite, ia dormir meia-noite, fazendo janta para outro dia, arrumando dever de filho, e bolo, e comidinha, isso e aquilo. E eu, Anita, não tinha esse conhecimento, né? Aí eu via muita gente, não, mas a mulher tem que trabalhar, fazer o que o homem faz dentro do feminino. E eu ficava assim, gente, mas o que é isso? Como assim? Mas eu sinto também, Anita, porque... O que eu penso? A gente vive num mundo que as mudanças estão acontecendo muito rápidas. rápido. Sim, e sem conhecimento. Pois é. Agora, por exemplo, e isso é fruto muito da tecnologia também que eu sinto. E que a tecnologia... Eu sou um cara otimista por natureza. Eu sinto que tudo que acontece no nosso mundo tem pontos positivos e negativos, obviamente, mas está muito rápido para a gente absorver tudo. Sim. E é como se fosse um pêndulo, eu sinto, entendeu? Ele balança para um lado, obviamente, depois ele vai balançar para o outro. Sim. E vai chegar num equilíbrio. As mulheres, elas estão tendo a oportunidade de reconhecer o que é o feminino dentro de uma posição de poder, o que antes não tinha. Que é um empoderamento diferente do feminismo. O empoderamento, muitas vezes, que eu tenho visto, está sendo um empoderamento de competição com o homem, entendeu? Sim. Que, na minha visão, não é legal, né? Só que agora tá tendo, a gente tem a oportunidade de desfrutar, né? Sim. Eu sinto também que esse movimento feminista acaba ser um descarrego de tantas décadas de opressão, de abusos, de maltratos, de Calar. sufoco Sim. que o feminino passou, as mulheres. Né? Quando falo feminino, nesse caso me refiro às mulheres, porque feminino, masculino, todos nós temos dentro também. Mas as mulheres passaram muitos apertos, muito. E é natural que haja uma raiva também do homem, né? Não sei. Natural que eu digo assim, é compreensível, né? É natural que crie em algumas pessoas esse medo, porque no fundo é um medo. Eu vejo que tem também a raiva que o Rafa está trazendo, porque dentro de nós, mulheres, nós carregamos informação das ancestrais. Claro, mas a raiva vem de onde? Vem de medo. Isso. A gente tem medo. Sim. A gente temos informação no nosso ADN de umas coisas que aconteceram. Isso. As nossas ancestrais passaram algumas coisas, né? Então, nesse desenvolver da história, nós carregamos esse medo. Se vai voltar. Né? Então, ao mínimo sinal de um masculino agressivo, tem várias reações, né? Sim. Mas, para mim, pessoalmente, o mínimo sinal de um masculino agressivo, um masculino que, às vezes, nem é agressivo comigo, é um masculino determinado. A mim me causa medo, me causa entendo. Eu não quero lá chegar, eu não quero falar com essa pessoa. Sabe? Entendo. Que eu acho que é uma informação então, não é no próprio campo. uma raiva propriamente que eu tenho. Pode ser interpretada assim e, às vezes, se leva muito cutucada, pode ir para a raiva, porque são sentimentos que disputam um do outro, né? Isso. Mas a base é o medo. É o medo de voltar medo de se expressar, medo de falar, Por isso a mulher tem tanta dificuldade e, como você trouxe aí, os círculos femininos hoje, que é um trabalho que eu também faço, para que a mulher possa voltar para esse lugar de encontrar
no meio dessa correria louca que a gente vive e de muita informação, dessa desconexão, esse trabalho de círculo, esse trabalho de voltar nessa lembrança daquilo que a gente fazia. Entender como que eu faço isso. Poder estar em um lugar seguro onde eu posso compartilhar com outras mulheres aquilo que eu não consigo expressar. Porque foi calado por muito tempo, né? Você imagina uma mulher não poder escolher o homem que ela vai se relacionar. Ela não poder falar. E isso ainda existe. Hoje, né? Mulheres que ainda não permitem, ou não se permitem e não recebem essa permissão delas Então, mesmas de se expressar. Na minha juventude, eu era muito, assim, tinha muita sede de vencer na vida. E eu achava que vencer na vida era ganhar muito dinheiro, trabalhar bastante. Eu tinha essa ideia. Que era uma visão masculina, né? Total. Eu sou de uma família masculina. Eu sou a única menina na minha família. É mesmo? Me conta, me fala mais sobre a sua vida na Romênia como mulher, assim, na sua infância, adolescência. Como é que você se sentiu, assim, sendo a única mulher? O que eu ia dizer. Hã? Você é o quê? Perdeu o que ela ia Oh, meu Deus, perdão. Perdão. Volta. Tá tranquilo. Então, eu acho que não é muito diferente, assim, em um determinado momento da minha vida. Vou dizer assim, cresci vendo as mulheres num papel de inferioridade. Para mim era transmitido assim: a mulher não tem direito de falar, não tem direito de escolher. Quando escolhe, fala, tem que brigar, tem que batalhar por aquilo que quer, é reprimida, é violentada e se resume a cozinha e pouco mais. É só ali que precisa. E traz aquilo, faz aquilo. Então, isso me levou a uma desconexão total, desde pequena, com o feminino. Eu não queria ser assim. Então, eu não tinha uma relação muito boa com a minha mãe. Eu meio que rejeitava também a minha mãe. Não aceitava, tratava também como se fosse inferior. Né? Na minha construção mental do mundo, né? Aquilo que eu estava vendo, a minha mãe não era igual a nós. Né? O meu irmão, o meu pai. Ela era só para nos servir. Porque era assim que eu fui criada. Meus avós, minhas bisavós, um pouco por aí também. E isso me levou a uma desconexão do feminino dentro, como é óbvio, né? Que me levou a fazer essa vida muito masculina durante muito tempo da minha vida. Felizmente, eu conheci as medicinas, e para dizer que eu cheguei a um ponto na minha vida que eu não conseguia olhar assim nos olhos de uma mulher. Ou não conseguia ter uma conversa. Eu ficava aborrecida, não me interessava o que ela dizia. Ou começava a me dar assim um incômodo, tipo, quero sair daqui. Ou uma culpa, alguma coisa. Ou julgamento, alguma coisa sempre chegava e eu não conseguia ter assim uma conversa olhando nos olhos de uma mulher. E com isso, eu também, dentro, vivia a mesma realidade. Né? Mesma realidade. Então, lembrei o que eu ia dizer. Nessa minha busca por me igualar aos homens e achar que só os homens são os meus amigos, tanto que eu só tinha amigo homem, e eu fui muito bem sucedida em todos os negócios a que me propus. Sempre fui bem sucedida. E eu recebia muito esse de que com quem que eu me relacionei para conseguir aquilo. No século XXI, né? Sempre tinha essa questão, ou seja, se não tem de um lado, tem do outro. Então, eu queria trazer aqui essa objetificação que a gente vai sentindo desde pequena, que a gente vai começando a crescer e rapidamente, uma mulher se desenvolve muito rapidamente. Ela continua sendo criança, mas o corpo dela já muda, né? Sim. Então, a partir do momento que o corpo dela já muda, ela é meio que empurrada para a vida adulta, porque já começa a surgir uma nuvem que ela anda com um negócio esquisito, que ela não entende muito bem o que mudou, porque para ela é normal. E aí começam vários pontos, né, de
objetificação, que acredito que seja o que eu vivi e o que muitas mulheres, em algum ponto da minha vida, eu fiz por um acaso. Eu estava num retiro e acho que o universo conspirou para que todas essas mulheres que estavam no retiro... Eu fui convidada por uma amiga, eu não sabia nem quem é a pessoa que estava dando o retiro. E ela acontece ser uma pessoa muito importante em Portugal, chama Amala Oliveira, que faz um trabalho fantástico com a sexualidade sagrada. Uau. Então, todas essas mulheres conheciam ela e já tinham estado em tempos com ela em cursos, né? Que ela faz de 3 anos. E eu entrei no meio desse curso porque elas se juntaram. Ai, quando é que vai fazer o outro? E ela, quando juntar pessoas suficientes. E aí, eu quero. Nos juntamos. E nesse trabalho em que começamos, não lembro exatamente o número, mas perto de 30, eu acho que éramos mulheres, terminamos muito menos. Quase todas essas mulheres têm a mesma história. Éramos mulheres de pontos diferentes. Sim. Tem a história de quando começou a crescer, do sentimento de abandono pelo pai, porque nesse momento em que nosso corpo muda, o pai não sabe muito bem como lidar com aquilo, então acaba nos afastando, né? Não olhando mais para nós, não fazendo mais um carinho de minha filhinha, né? É mesmo, você não sabia disso. A menina deixa de ser menina para ser mulher, começa a ter corpo. Então, mas é natural o pai meio que se afastar? Então, natural eu não sei. Natural que eu digo assim, comum, a gente pode né? usar essa palavra. Comum, é comum. Mas acontece bastante. É mesmo. Né? Mas também por falta de informação, porque o homem também não sabe como lidar. Interessante isso aí que você colocou, porque eu não tenho filhos, mas não sabia que o homem tinha esse distanciamento quando a filha virava mulher já e... Você acha que é pelo fato de talvez é melhor não chegar perto para não atrapalhar, talvez? Não sei. Talvez a explicação que nós encontramos e a conclusão que nós chegamos nesse círculo é que tem então, a sexualidade, ela também é tratada de uma maneira imprópria. Deturpadíssima. Né? E no momento em que a filha se desenvolve, é natural que o pai veja que a filha dele está se tornando uma mulher. Ele vê, né? Então, ele não sabendo como lidar, porque na mente dele uma mulher já é objetificada. O corpo da mulher. Né? E ele sabe onde ele começou, quando ele era jovem, quando ele estava vendo meninas, como é que ele via elas. Aí ele acaba se fechando para ela, para não machucar ela, para protegê-la. Achando que está protegendo. Achando que está protegendo. E o que você esperava? O que eu esperava? Eu não esperava nada, porque eu não sabia outra realidade, né? Mas se me pergunta pela solução, eu acho que a solução poderiam ser escolas diferentes. Falar um pouco mais sobre sexualidade, quando a gente vê, né, sexualidade... Educação sexual. Isso. Sim, naturalizar. Não necessariamente o sexo, né? Naturalizar. O problema é que as pessoas pensam que falar de educação sexual é sexualizar, né? Exato. Que não tem nada a ver, né? Sexualidade, como ela está trazendo, né? Que não tem nada... Sexo é um pedaço lá no final da sexualidade. Sexualidade passa por muitos lugares que ninguém nem conhece, né? A sexualidade é a nossa energia vital, é o divino em nós. E é o Big Bang. É o Big Bang, exatamente. Da união do feminino e masculino que gera a vida. Isso é sexualidade. E aí fica isso só levado para o sexo e o corpo da mulher se torna esse objeto sexual. Então, isso que Mirra traz é um assunto bem importante. E é também um assunto que começou também nessa mudança de paradigma mundial, né? Em que ficou tão masculinizado tudo. Sim.
né? E aí entra, nada contra, porque isso é um ponto de vista meu, né? Mas o movimento feminista do empoderamento, que para um trabalho feminino de círculo, né? Quando a gente trabalha os círculos sagrados, onde a gente trabalha a espiritualidade, que tem muito a ver com a energia feminina, dentro de um círculo, a hora que a gente vai tratar desses assuntos, a hora que a gente vai falar desses assuntos, a gente trabalha o empoderamento pessoal, que é esse lugar onde a mulher pode colocar limite, onde ela vai saber até onde ela dá conta de fazer, o que ela dá conta e o que ela não dá, e começar a dizer não. Olha, isso aqui não vai dar. Sem se encolher. Sem se diminuir. Porque se eu fizer isso, o que meu marido vai pensar? O que eu vou ficar excluída, eu não vou pertencer, ou eu vou ficar só. Então, a mulher, ela passa por esse lugar hoje, que ela fica perdida no meio dessa loucura toda, está fazendo sem consciência, não sabe o que está acontecendo, está esgotada, está morta, não para, como eu trouxe, né? Vou trabalhar, então eu vou ter uns minutos, né? Sei lá, 20 minutos entre uma atividade e outra, eu vou parar, vou tomar um chá, vou ler, vou pôr meu pé para cima, vou fechar meus olhos, vou fazer uma meditação, vou entrar em contato com o interno, que sou eu, que o externo do fazer é a energia masculina, né? Então, se eu entro aqui, respiro, acalmo, eu me conecto com isso, volto a fazer o que eu precisava fazer. Volto a fazer o trabalho. Então, é o que eu trouxe, né? Ela dá conta? Dá. Mas como que ela dá conta? Se ela não tem essas pausas, ela entra e ela abusa da própria sexualidade. Como assim? A sexualidade, essa força vital da vida, quando ela está o tempo inteiro fazendo, o tempo inteiro esgotada, trabalhando demais, cuidando demais da casa, como eu trouxe lá no início, né? Você perguntar para a mulher, cara, você pode largar tudo que você está fazendo? Larga a casa bagunçada, do jeito que está, e vai pintar, vai colorir, vai dançar, vai pôr uma música, vai fazer alguma coisa? A gente, lá em casa, eu lembrei de uma coisa que eu ri demais. Eu falei com a minha esposa que eu fico brincando com ela que ela faz faxina para receber a faxineira. Cara, eu fico assim, abismado. Tipo, a faxineira vai chegar no outro dia, ela tá lá varrendo a casa. É tal culpa. É a culpa. Falei, meu Deus, que é isso, gente? Pelo amor de O Deus. que a faxineira vai pensar? Ela é Essa uma mulher mulher é desleixada. Exato. Ela deixou a casa suja. Sim. Como assim? Sei Não como tem é que mulher nessa casa, né? Agora eu lembrei de uma coisa que eu cheguei a comentar contigo. Teve uma cerimônia lá em Varginha, no Instituto Naturi, que inclusive com outra, com o Chaney Hu. Não sei se você já ouviu falar do Chaney Hu? Já conheci ele. Já conheceu ele pessoalmente? Gente fantástica. Tava ele e as duas primas dele, eu não me recordo agora o nome. Sobrinhas? Eram sobrinhas? Sobrinhas ou primas? Que cantaram assim maravilhosamente bem, incrível. Foi uma cerimônia também muito linda. Mas teve um ponto que me chamou muita atenção. Chegaram até a mim 3 mulheres em momentos diferentes. O Chaney Hu, ele estava aplicando rapé nas pessoas em momentos diferentes. E todas, as 3 mulheres chegaram para mim em momentos diferentes e falaram assim, eu vou lá tomar um rapé. Não, mas está cheio de homem ali. Eu tô assim. Não, né? Tá cheio de homem. Aí a segunda, não, tá cheio de homem. Aí a terceira, não, tá cheio de homem. Aí eu não sei se eu fui até inadequado, mas eu cheguei para essa terceira mulher, eu falei, mulher do céu, você não precisa pedir permissão para homem, não. Hein? Você tá com medo de quê? Que é para ver até que ponto. E quando é uma mulher que entra sem pedir licença, ela é abusada, ela é masculina, é machona. Ela é macho. É mandona. Essa mulher não serve para é bruxona. Porque ela é muito independente. Então, quando eu trago para você, que você vê que quando a gente junta... Mulher macho. Ela é muito decidida, ela enfrenta, ela faz, ela isso, ela tem decisão. Porque a gente não pede permissão para andar. Pois mas vocês nunca precisaram. Vocês também não pensam, quando vão fazer férias, por exemplo, em algum lugar, vocês não pensam que talvez alguém vai vos abordar, que talvez alguém vai vos atrapalhar, te desrespeitar, Nunca. violentar. Sim. O máximo de preocupação que eu tenho, vou ser roubado ou não vou ser roubado? Nós É o temos máximo. que tomar... Vou apanhar, não vou apanhar. Nós temos que tomar cuidado com muitas coisas. O universo feminino ele tem que se preocupar o tempo todo com o jeito que eu tô sentando, como eu tô falando, a maneira que eu tô me expressando. Então, você percebe a quantidade de limite
que a gente recebe e que uma mulher, às vezes, não tem permissão, como você trouxe, e Mirra também, para chegar nesse lugar que tem muito homem. Isso deve ser exaustivo. Exato. E ainda temos que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar do marido. assim, lembrar ao marido, amor, você lembrou de fazer não sei o quê? Mas aqui ainda tem assim, eu quero deixar isso claro, né? Que não estamos aqui nos colocando como vítimas de uma Não, situação. claro que não. Porque tudo que acontece tem um porquê. Se acontece isso agora, a gente sabe, dentro do estudo que a gente trabalha, inclusive dentro do Instituto Natro, que é a criação de realidade, que houve alguma coisa para que isso acontecesse. E ok. Mas o movimento agora é trazer mais conhecimento, trazer as mulheres mais próximas de nós dentro dos círculos, dentro de um trabalho feminino. Por isso a importância de relembrar isso, para ela se colocar de novo no lugar dela, mas não é um lugar de submissão. Não é um lugar onde eu tenho que pedir licença para chegar, onde Ou eu não medo. posso... Tá cheio de homem lá. Ali tem muito homem, eu não vou entrar. Porque tem o julgamento também do homem na roupa, como é que ela fala, o jeito que ela se expressa, Que anda. como é que ela anda. E aí o homem vem, é mulher para E o casar e a mulher cabelo, para esse isso. É a papo. mulher para isso e a mulher para aquilo. Isso é um absurdo, né? Então tem muita coisa que dentro da nossa psique... É muito louco isso, né? Nós, por exemplo, a mulher, ela não é uma estrutura única. Ela é cíclica. Ela trabalha, ela muda, não só com os hormônios, né? Mas os arquétipos internos são muitos, são mil faces. A Mirra estava em cima de mim. São muitas mulheres em mim. E são mesmo. Em mim tem milhões. Dentro dela tem outros milhões. Tem a bruxa, tem a feiticeira, tem a mãe, tem a cuidadora, tem a guerreira, tem a esposa, tem a menina, tem a donzela, tem a jovem. Tá tudo aqui dentro, existindo junto. Não tem essa coisa de agora. E a gente tem que ir abrindo espaço para que tudo isso aconteça e que a gente, dentro disso, consiga ainda nos respeitar, colocar limite, como a gente trouxe a sexualidade. Não é o corpo, é a minha energia. Como é que eu estou lidando com isso? Eu estou desperdiçando essa energia. Eu não estou descansando. Eu estou fazendo. E não dá. Aí que eu chego lá onde a gente chega, no início da sua pergunta, né, Rafa? A mulher dá conta? Ela consegue. Mas ela vai chegar num ponto que ela vai perceber que... um problema muito grande, muito real e óbvio, né? Uma mudança, não é um problema, uma mudança, né? Na natalidade, né? No grau de natalidade. E tem um índice muito maior de infertilidade, que antigamente nós não conhecíamos isso, né? Sim. E uma das coisas às quais se associa essa infertilidade é esse espaço que a mulher não tem para ser feminina. Sim. Então, o próprio corpo da mulher tem ciclos completamente desregulados. Antigamente, Ovários as mulheres policísticos. estavam sempre alinhadas com a lua. Isso. Na fase de lua nova e quando nós recebíamos a nossa menstruação. Hoje em dia está tudo uma bagunça. Isso é uma doideira, né? E mulher tem um negócio que tá absurdo. A mulher tá tomando hormônio masculino para ficar mais magra, mais bonita. Para tá ficar perdendo dentro do padrão que é estabelecido para a mulher. Isso tornando cada vez mais né? masculina. Pois é, isso não existia. Se a gente for olhar para um trabalho, vamos dizer, do culto à deusa, né, as mulheres elas tinham o corpo e o corpo delas era bonito porque era sagrado, ponto. Do jeito que fosse, era sagrado. Então, o corpo, a terra, tudo isso tem muito a ver com isso, cuidado, com essa nutrição que está dentro do feminino. E aí, como Mirra traz, isso é uma loucura. Só quem é mulher entende isso. Quem não está dentro do nosso corpo não consegue entender o que é isso. Porque, imagina, nessa época, que é a época do culto a Deus, as mulheres elas eram respeitadas para, na hora de receber essa lua, dentro da lua nova. O que é a lua nova? A lua nova é uma lua escura, é uma lua onde você está cansada porque você encerra um ciclo e aquilo precisa morrer, você precisa deixar as coisas acontecerem e tudo aquilo que não fez bem você entrega. Isso é mulher. Isso é o ciclo natural da natureza. A mulher acompanha esse ciclo. Então, a gente lunava lá atrás nessa estação. O que isso quer dizer? Que a gente, naquele momento, tinha a oportunidade de pausar,
ficava quietinha, não tinha que trabalhar, não tinha que fazer nada, estava morrendo. Mulher é isso, né? É vida, morte e vida. Inclusive, havia Morre tendas, uma vez né? por mês. Isso, aí a tenda vermelha, que é um movimento que eu vou fazer dia 21. Então, elas se recolhiam todas juntas, porque todas recebiam a lua na mesma época, e iam lá em época de lua nova. O que elas faziam? Se cuidavam, dançavam, cantavam, trocavam informação, contavam histórias umas para as outras, e os homens respeitavam aquele momento em que elas ficavam ali. E sangravam para a terra, e deixavam esse sangue, vamos dizer, que não serviu, entregava de volta, né? E aí, agora, como é que é? Ela entra nesse lugar onde ela está morrendo e a lua de fora é a cheia. Então, a energia que está fora é de uhul, bora, né? Expansão e tudo mexido, tudo muito grande. E dentro a gente está morrendo. Você imagina o que a mulher sente nesse momento, né? A mulher não sabe nem o que ela faz, porque ela dentro está morta e por fora está acontecendo um monte de coisa. Então, a mulher ela tem hoje problema de ovário policístico, às vezes 1 milhão de coisas, né, dentro da saúde da mulher. Saúde da mulher, a questão ginecológica, que é só isso, desconexão do feminino. Se ela entra de novo nesse ciclo e começa a trabalhar essas questões... Eu, por exemplo, sou prova viva disso. Quando eu comecei a estudar o feminino, já faz uns anos, eu comecei a fazer os movimentos ancestrais, rituais ancestrais, que a mulher fazia nessa época. Eu voltei a receber a minha lua na lua nova. Então, eu reconectei com o meu corpo com a natureza. Entrei no feminino e pronto. Eu tinha ovário policístico. E eu também. Eu tinha endometriose. Isso não tinha. Cheguei a ter tudo isso. Curei tudo sem precisar de nenhum remédio. Os meus ovários poliquísticos também foram melhorando. E o meu ciclo também se alinhou com a lua nova. Entretanto, assim que eu saí e entrei numa energia mais masculina de ação, voltou. Isso. Tá. Pronto. E isso é muito louco também. Quando a gente sai desse lugar, o corpo muda. Te mostra. Exato. Se a gente fala. não estiver atenta, o corpo está ali gritando, te dando informação, e a gente não está vendo. Dentro desse aspecto que a Mirra trouxe, né? Eu falei da mulher cíclica. A menina, quando ela menstrua, a primeira vez, que aí muda todo o corpo dela e entra nesse aspecto que Mirra trouxe, isso também hoje é um lugar desconfortável para a mulher. Porque quando ela recebe a primeira menstruação, é um marco na vida dela. E hoje, o que é isso para uma menina? Ela sangra, muitas vezes a mãe não sabe explicar, porque ninguém explicou para ela. Ela não tem informação nenhuma. E aí ela vai... Que vergonha falar. Que vergonha, tô suja, o sangue é sujo. Né? Tenho nojo do meu sangue. Não tem não lida com a naturalidade do que é isso. E, além disso tudo, ainda tem... Vou ter cólica, não posso nadar, não posso ir para a praia. E outra, uma coisa que precisa fluir, vai lá e põe um OB. Né? Para. O fluxo não sai. Fica tampado ali. Seguro, né? Abafado. Então, tudo isso é isso que a gente traz. Veio um movimento feminista, liberdade, e a mulher foi só se distanciando do feminino, do que é. Uma coisa que eu sinto aqui é o seguinte, eu estou falando de uma maneira geral, a sociedade nossa, claro que a gente tem diversos remédios, né, medicinas tradicionais, que são realmente necessárias, que estão trazendo uma expectativa de vida maior, por isso que a gente está vivendo mais. Então, assim, nada contra os remédios em si. Mas eu sinto que tem muito remédio que está vindo como se fosse colocar band-aid de hemorragia interna, entendeu? Então, assim, se para mim, como homem, eu estou vendo isso, para vocês se sentem muito isso aí também? No sentido de... É o tempo inteiro. Eu não sei até que ponto conseguimos falar desses assuntos. São uns assuntos muito delicados. Mas eu, quando comecei a procurar cura pelos sintomas que eu estava sentindo e as dores que eu tinha dores de me dobrar no meio da rua. Não dava. No meio da rua e dava assim uma facada. Que eu não mais conseguia andar durante um tempo, sabe? E quando comecei a ir atrás... me apresentaram isso de uma maneira
que é apresentado, né? E me deram uma série de indicações de remédios que hoje em dia eu sei que me fizeram pior, né? O próprio anticoncepcional, né? É isso. O anticoncepcional é um veneno, precisamente né? esse, que é muito amplamente... E tem mulheres hoje que tomam anticoncepcional uma cartela seguida da outra. Eu vejo muita mulher. Para quê? Para não sentir dor, para não incomodar o sangue. E aquilo que precisa fluir não acontece no corpo. E ainda por cima eu era fumadora, que isso é outro dos pontos que ninguém me explicou, que eu sendo fumadora, eu fumava, Sim, eu também fumava. meio maço de cigarro por dia. É um risco. E, nossa... É um risco cardíaco do anticoncepcional com tabaco. Imagina. E também não é explicado, não é falado, nada disso a gente tem acesso. Então, assim, eu, como Mira trouxe, eu acho que a cura dentro das medicinas, né, dos círculos, dos movimentos de volta, de resgate dessa ancestralidade, daquilo que é natural da mulher, respeitando esses ciclos, para mim, é cura. Eu me curei sem precisar de remédio. Entendi. A Mira trouxe alguns desafios e características que ela teve ao longo da infância e da adolescência dela, vivendo na Romênia. Você sente que só muda o endereço, Anita? São coisas muito parecidas, né? Ela tem uma história, né, em que ela nega o feminino por um lado, porque o feminino da família dela era um feminino que estava ali fazendo coisas que, entre aspas, seria obrigação, né, do feminino. Na minha infância e na minha adolescência, eu também tenho uma ruptura com a minha mãe. Também tenho uma questão com a minha mãe, mas era uma questão de um lado um pouco diferente, mas que leva para o mesmo lugar, entende isso? Minha mãe, como eu trouxe lá no início, eu venho de uma linhagem de mulheres que não puderam descansar. Não sabem o que é isso. Nunca descansaram. Então, minha mãe não sabe o que é descansar. Obviamente, ela não tinha como me passar nada diferente do que isso. Então, ela não descansa, eu também não posso. E aí, o descanso quando eu estava ali quietinha, às vezes parada, ela vinha e falava assim, mas você vive deitada. Mas você não tem nada para fazer? E aí, a culpa, fala, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer. O que eu estou fazendo deitada aqui? Aí, levantava, fazia um monte de coisa e não parava. E hoje, quando ela fala isso para mim, que até hoje ela fala, mas eu ligo para ela de vídeo. Você não tem nada para fazer? Tem um monte de coisa para fazer, mas não vou fazer nada. Vou ficar deitada aqui. Então, a minha ruptura com o feminino, que eu precisei entrar, eu fui uma mulher muito masculina. Eu estou resgatando o meu feminino agora, com quase 50 anos. Estou com 48 anos. Agora que eu entendi o que é o feminino, porque ninguém explica também. Né? Ninguém chega e fala, olha, tá errado, esse não é o lugar. Não, o mundo leva a gente para isso, para fazer, porque nós vivemos em uma sociedade patriarcal, em uma sociedade de liderança masculina, rígida, e tudo isso, né, cheio de controle. Então, eu entro nesse lugar do masculino, vejo a minha mãe fazendo demais, minha mãe saindo para trabalhar, minha mãe deixando... Eu, com pequena, eu ficava com os meus irmãos. Você era mais velha? Eu sou a mais velha. Então, para ajudar minha mãe, porque minha mãe tinha que ajudar meu pai em casa. E tinha uma cobrança de você ser uma mãe postiça dos irmãos? Não era uma cobrança. Não chegava a ser uma cobrança. Mas eu precisava, né, fazer alguma coisa. Não tinha, tinha que fazer, sabe? Não era cobrança, mas eu tinha que fazer. Mas uma cobrança interna, entende? Já tinha isso? Não era. Mesmo nova? Em mim, sim. Então, eu tive uma desconexão com a minha mãe por conta disso, porque eu tenho uma natureza mais rebelde. Benditas ovelhas negras. Benditas ovelhas negras, exato. Sou uma ovelha negra que vem para romper padrão, né? É isso que a gente chega, para dizer, olha, tá errado isso aqui. Né? Desse jeito aqui não serve para mim, eu não quero passar isso para frente. Então, eu fiz e me masculinizei, a ponto de não construir boas relações, porque eu era o homem da casa, a energia estava muito mais masculina. Então, quando eu me conectava com um homem, o homem que eu me conectava era um homem feminino, era um homem que não sabia lidar com o fazer. Eu que fazia, carregava tudo nas costas, e vim trazendo tudo isso. E negando esse feminino de que não posso descansar. Então, em que horas que eu vou conseguir
Em que momento eu vou conseguir parar, cuidar de mim, fazer uma unha, fazer um cabelo? Tinha o cabelo curto, você lembra disso, né? Bem curtinho. Aí, depois de conhecer Wander, meu companheiro, ele veio me trazendo essas informações, que eu já tinha entrado em círculos femininos, já tinha passado por vários lugares, mas ele foi uma pessoa que me auxiliou bastante a trabalhar isso, e eu honro muito a nossa relação por isso, porque hoje a gente consegue falar sobre isso, eu tenho espaço para falar, por mais que às vezes não seja tão confortável, mas eu tenho lugar. Né? Isso faz toda a diferença. Eu tenho lugar para chegar e colocar o limite. Falar agora, porque tem conhecimento, tem informação. E me diz uma coisa, o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito bonito, muito necessário. Trabalhos iguais aos de vocês, a gente encontra muito por aí ou não? Ainda está... Como é que está esse processo de tratar as mulheres? Como é que vocês veem vamos dizer assim, essa área? Tem muita gente trabalhando nisso, hein? Ou ainda está iniciando? Fala, trabalho com o feminino? Sim. De tratar essas mulheres, de acolher. Graças a Deus. De acolher as mulheres. Tem bastante. Tem bastante gente, graças a Deus. Tem muita gente que está trabalhando, mas é preciso todo e cada mulher fazer esse trabalho. Exato. Então, ainda assim que já haja muito trabalho feito na área do feminino e tem esse ponto muito positivo da tecnologia, né, que nós podemos a qualquer momento nos conectar a informação de todo tipo para todos os gostos, com todas as cores diferentes que possam chamar diferentes atenções. Mas ainda assim precisamos de mais. Sim. Tem bastante, mas ainda, se cada mulher começa a passar, né, um pouquinho do que ela conhece para uma outra e faz um encontro. Antes de eu entrar no trabalho com o Círculo, eu tinha amigas que a gente juntava e falava assim, vamos tomar um cacau na casa de uma. E aí a gente ia lá, tomava um cacauzinho, tirava umas cartas. Isso já é trabalho já com é feminino. Um trabalho com feminino, mas sem conhecimento. A gente não sabia que era. Né? Então, por exemplo, eu venho de um círculo e começo a montar o meu círculo. Mas aí a gente pode trazer também que tem uma questão que precisa ser também trabalhada e falada aqui, que eu acho super importante para todas as mulheres que estão nos escutando aqui. A gente entra nesse lugar de competição por conta dessa desconexão, né? Tá entrando ali, aí tem uma mulher que está dentro de um círculo, ela quer abrir um novo círculo. Não, mas como assim? Fica aquela competição entre uma e outra, porque o meu é melhor. E aí, dentro de um resgate ancestral desse trabalho, a liderança feminina não é igual à liderança masculina. É uma liderança compartilhada. Tanto é que eu não trabalho só. Sempre que eu vou montar um trabalho feminino, eu trago outras mulheres para a gente liderar junto. Para a gente sair desse lugar de competir, de quem é melhor, de quem faz mais, para que isso possa florescer cada vez mais em comunidade, porque isso é o feminino. O feminino não tem esse negócio de hierarquia. O feminino é círculo, é todo mundo no mesmo lugar, fazendo junto, compartilhando junto, prosperando, né? Junto, sem aquela coisa de que tem uma líder e todo mundo respeita essa liderança. O feminino não é isso. O feminino é o conjunto, é todo mundo trabalhando junto, fazendo junto, compartilhando. E brilhando. E brilhando Oxalá. Oxalá. E Nua, nós estamos aqui sobrando igual giló na janta, né? Mulherada fala pouco, e fala lindamente. Se deixar, a gente fica aqui. Quase até cochilei durante. Fica aqui apreciando essas deusas aí. É isso mesmo. Mas eu quero te ouvir, meu irmão. Me diga uma coisa aqui. Fala pra mim como é que tem sido essa experiência linda que vocês têm vivido, vocês dois. E como é que é a tua visão do feminino antes de conhecer a Mirra. E a partir do momento que você conheceu ela, meu amigo, fala pra gente. Tem uma vida antes da Mirra e outra vida depois da Mirra. Divisor de águas.
Traçou um rio aí na sua vida, né? Então, nós somos um Runicuim e estamos chegando em 5 gerações. E primeiro geração, nós vivia em tempo de maloca. Tempo de maloca é um tempo que sem contato. É muito preservado as culturas, medicina, ritual, fartura também para comida. Existia muito anciões, anciã. Depois, esse tempo de maloca, a gente chegou a essa civilização. Então, esse tempo de civilização, a gente chegou em tempo de correria. Porque correria, vários nordestino, espanhol, peruano, andando na floresta, encontrou onde vivia esse povo Runicuim. E depois de civilização, chegamos a um ponto, tempo de cativeiro. Tempo de cativeiro é um tempo que passou muito difícil para a nossa povo, que não conseguia falar e os brancos não aceitavam falando a língua, perdi culturas, trabalhava bastante, igual escravo. E depois chegamos em quarto tempo, em tempo da borracha, tempo da seringa, né? Esse tempo é tempo do meu pai, que já começou também a trabalhar. E passa esse tempo da borracha para nós e chegando em 75 para cá, a gente recebeu a demarcação da terra e para nós chegou, depois de que recebemos essa demarcação da terra, para nós representa tempo dos direitos, porque os indígenas que têm direito, que demarcadas as terras. Então, essa geração que a gente passou, perdeu muitas coisas, cultura, vontade, coragem, própria nossa, também as medicina. E chegamos nesse ponto de tempo de direito, mesmo tempo, para nós é tempo de tecnologia também, porque nós indígenas, nós começamos com essa tecnologia também, vieram de natural. E com tudo isso, para mim, eu cheguei na Terra, né? Dizer que depois que eu saí barriga da minha mãe, crescemos, o meu pai queria levar a mesma direção que onde eles vieram muito difícil. Eu pensei para se mudar diferente na vida da família também, porque para mim é muito bom também para eu se transformar, outra conexão entre da minha família. E chegamos também dentro da aldeia, chegamos essa alfabetização das escolaridades, né? Então, dentro da escola, eu aprendi como, assim, para seguir nesse mundo, né? Aprendi também educação, respeito, para ensinar também minha família. Então, para mim é diferente dentro de mim, entre a minha família. Depois que eu cheguei minha conclusão para eu alfabetizar, primeiro eu entrei na escola na aldeia. Na aldeia é uma vida diferente. É a floresta lá. E aqui tem algumas florestas, são as pequenas. Lá não, são as florestas. Tem árvores, existe mais de 500 anos, mais de 600 anos. Então, árvores muito gigantes. Para nós representa muito sagrado também. E depois que eu cheguei nesse ponto para eu, se mais mudar a minha vida, eu entrei na escola.
e tive muitas experiências. Só que dentro da aldeia não tem totalmente conhecimento que existe aqui na cidade, tipo na escola. Existe só uma professor. Mesmo assim, a aula funciona tipo indiferenciada na, na parte de nossa tradição, né, na língua. É, acho que nós fala língua indígena, essa matéria. Depois eu cheguei, eu vejo que eu não tava chegando onde que eu chegar. Aí eu comecei a falar com meu pai, com minha mãe, para eu se eu dá para chegar a algum lugar, para eu conhecer, para aprofundar mais meu conhecimento e aprendizagem. Aí meu pai sempre desejando coisa bom para nós. Minha mãe mesma coisa, mas ao mesmo tempo um lado dela não tem essa de coragem para saltar, dizendo que, oh meu filho, tá difícil, vocês estão indo para lá e negócio funciona muito difícil para mim, mas dentro de mim eu senti que difícil é para pensar. Agora, se nós seguir e procurar, a gente dá para chegar onde que a gente quer. Então, daí eu cheguei um município perto da nossa aldeia, um município que estava crescendo. Agora tem 16 mil habitantes. E eu cheguei perto da nossa aldeia, né, o município Jordão. Eu entrei em uma escola e na escola eu terminei meu ensino médio. Acho que 2011 para cá eu saí da aldeia. E não saí assim totalmente, é a minha casa, minha família, onde tem mais material guardado. Eu cheguei no mundo do dizer que branco, né, onde já tem várias influências de costume, muitas coisas. Aí cheguei lá, vi muitos desafios também. E eu cheguei, acho que eu vi muito caminho tipo, dizer que a vida da cidade, muito caminho, porque tem caminho só para divertir, caminho que não é bom também, outro caminho só para ficar sobrevivendo, algumas trabalhinho também. E tem outro caminho de acho que esse ponto eu não posso interferir, mas tem caminho de ilusão também no mundo. Uhum. Então eu terminei depois de meu ensino médio. Eu não tenho condições para entrar na minha faculdade. Eu voltei de novo na minha aldeia. Depois que eu voltei lá, acho que 2005 para cá, o meu primo tinha visão para sair também. Só que ele é mais idade que eu, ele tinha mais conhecimento. Ele trouxeram esse movimento para que eu cheguei nesse ponto, porque ele saiu, buscou essa também parceria, aí eu senti também, para mim é muito bom assim para conhecer e levar esse conhecimento, ao mesmo tempo estamos preservando essa nossa cultura, a nossa medicina. Eu comecei também algumas parcerias também, conversando, alguns amigos. Aí depois eu cheguei um lugar que onde tem mais fluindo essa parceria. Então eu estava muito bem curioso de dizer que tô assim vontade também conhecer, chegar também a essa ponto. Eu comecei a incentivar também, estudando mais um lado de nossa cultura, rezo, medicina. Nós temos muitas sagradas também, a nossa planta, a nossa ervas, né? Nosso ritual também, nosso rezo também.
E comecei para viajar, acho que 2020. 2020 foi a primeira viagem em Bahia. Eu fiquei um ano, porque para eu mais conviver, para mais aprender também. E para nós, para falar na língua de vocês, é muito difícil também. Até eu ainda dificuldade também para falar e compreender, interpretar muito bem o que vocês estão trazendo. Depois eu cheguei em minha primeira viagem, passei muitas experiências lindas também. Aí eu conheci esse parte de conexão com os irmãos. E eu estava pensando se eu continuar, mas eu conectei, para mim não é para continuar aqui, é para receber, para valorizar minha aprendizagem e levar na aldeia, para ensinar a nossa nova geração. Tipo, eu sou mesmo novo, mas eu sou considerado já tio-avô. A minha sobrinha já tem os filhinhos também, que é as mais minhas filhas mais minhas irmãs velhas, meus irmãos também. Aí eu recebi essas coisas para levar na aldeia. Então, para mim é uma aprendizagem grande e cada vez eu estou flutuando também o meu conhecimento. Depois eu cheguei em 2023 na aldeia, eu conheci a minha esposa, Bunker, a gente estamos aqui junto, né? Entre essa nosso relacionamento e para nós é uma cultura muito diferente também entre eu e ela também, porque ela vieram outra conexão, eu também estamos outra linhagem, mas a gente leva o mesmo conhecimento num ponto do nosso conexão, né? E então para mim é um visual cada vez está mudando. E depois a gente estava continuando nossa conexão e eu cheguei primeiro a minha viagem para a Europa com ela. Para mim é outro mundo lá, é outra conexão, outra energia também de ambiente, de espiritual também. E eu cheguei a um ponto, diz que a Europa é um país velho, mas novo, moderno. Passei acho que 6 meses lá, conheci o meu sogro, minha sogra também. É uma cultura muito bem lindo também lá. É um país que onde a minha esposa vieram, é um país muito lindo também, onde tem da biodiversidade, as florestas virgens, né? E foi muita experiência linda. Então agora a gente estava trazendo nós dois juntos essa força para unir e para fluir também onde a nosso espaço com a Irmandade. E dizer que estamos gratos com essa nossa conexão. Foi um grande espírito que direcionou nós também. E estamos trazendo essa harmonia para a Irmandade. Que lindo. E eu escutei muito linda também das avós, essas duas femininas, né? Bunker, Anitta. E acho que elas falaram muito bem também em parte de feminismo. Eu quero pouco interpretar também como funciona na aldeia a minhas irmãs, a minha sobrinha, principalmente minha mãe também, como elas trabalham. A nossa cultura Runicuim, nesse muito geração, perderam muitas medo
das mulheres. Então, poucas pessoas não conseguiram, assim, para chegar a mulher representando das aldeias ou das algumas partes, porque não tem, assim, de a força para receber, porque início tinha muitas esse medo, elas não incentivavam, casava muito cedo também, as minhas irmãs também, elas pensavam que a vida é só para casar e comer e produzir também os filhos. É um ponto, cada geração está mudando também em a lei, a força e a energia também. Então, nesse ponto, as mulheres perderam muita oportunidade. Não é oportunidade, porque não tem essa força chega lá para elas ajudar e ter essa coragem. Então, foi muitos momentos elas perderam esse medo e não chegaram. Algumas minhas irmãs representam a liderança próprias mulheres. Agora, nesse ponto, eu falo que nós estamos chegando em nova geração também. Estamos trazendo essa força para na nossa aldeia, para a mulher ter voz. Perfeito. Para representar também. Representar não só a aldeia, mas representar direito também. Falar que as mulheres têm esse ponto que pode até chegar. Então, para mim, é uma grande força também. Eu, Bunker, estamos trazendo essa união para o nosso futuro, as mulheres ter essa força que para juntar com parte de homens também, né? Perfeito, perfeito. Como é que, quando você chegou lá, Mirra, como é que você se deparou com essa força feminina das aldeias? Falo mesmo? E o que que você... Posso falar? E o que que você contribui para ajudar nessa força que o Inu falou? Quando cheguei na aldeia, eu sou uma mulher muito opinada. Eu cresci num ambiente masculino. Eu me movo bem nesse ambiente masculino, né? Quando tenho uma opinião, eu sou de opiniões muito fortes, sim, muito convicta das minhas opiniões. Posso mudar, mudo com facilidade se me mostrarem a outra face. Mas a princípio, quando eu tenho uma opinião, me levanto e falo assim a minha opinião. E isso chocou um pouco quando eu cheguei na aldeia. Chocou tanto os homens, que não estavam acostumados a serem interrompidos no meio de uma conversa de homem por uma mulher, como as mulheres. E, inclusive, com o Inu, nós estamos 4 anos juntos, né? E nós tivemos várias fases, né? Em que eu venho de uma liberdade total, em que eu levava vida quase de homem. E agora me reconectando com o feminino, mas num ponto ainda de liderança da minha própria vida, né? E ele vinha de uma sociedade onde as mulheres, como ele bem falou, não têm tanta voz, né? E também não tem tanto tempo para ter interesse, né? Então, nós andamos muito caminho juntos e muitas andanças e muitas idas e vindas para acertarmos os pontos da nossa falta de tempo. da nossa relação. E também hoje em dia sinto que na aldeia também, porque ele me compreende mais e compreende mais a minha visão, ele consegue transmitir ele mesmo, porque na verdade na aldeia ele tem que transmitir, primeiro porque tem um gap, tem uma dificuldade de idioma, que eu não falo o idioma dele, um idioma muito antigo, muito difícil para mim
falo muitos idiomas, mas esse é é um idioma que não sei como. Não é língua antiga, né? É a própria nossa língua que nós ainda estamos desenvolvendo. Mas é um idioma milenar, né? Sim. O seu idioma é milenar. Existe muito tempo. Sim. E ele já está transmitindo. E eu também, sempre que tenho oportunidade de falar, eu falo para as mulheres, né? Falo para as mulheres. Nesse desenvolver que estamos levando junto, né? Nesse projeto, nós chegamos à conclusão que o primeiro temos que chegar a trazer um conforto para que essas mulheres se sintam mais livres para terem mais curiosidade de estudar, de perguntar, de chegar perto, de ficar na roda, escutando, né? Porque quando pensamos aldeia, não sei como é que cada pessoa pensa, né? Mas eu não esperava o que eu encontrei. Quando a primeira vez fui lá, eu esperava uma aldeia mais ou menos como a aldeia da minha avó, assim, né? Tudo bem, o banheiro lá no fundo do quintal, tudo bem, algumas coisas, mas não tão simples como se vive, né? Em que as mulheres desenvolvem um papel principal, assim, no que tem a ver com cuidados, com a casa, né, com a roupa, com a comida, com os filhos, que não são poucos, são famílias muito numerosas, com muitas crianças, né, em que tem muitas crianças. Os homens têm um papel muito específico, tem os grupos de homens, estão sempre reunidos juntos, as mulheres comem junto, homens comem junto, e sobre elas acaba que recai, por exemplo, lavar roupa. Se eu digo assim, lavar roupa, que tanta coisa. Lavar roupa é outro nível, assim. Primeiro porque as crianças vão mexer em tudo, estão sempre na terra. As roupas se sujam muito mais que uma criança que só vai na escolinha e, eventualmente, num mês cai e pode sujar a roupa, né? Não, as crianças estão o tempo todo na brincadeira, então as roupas são muito mais sujas. Lavar, não tem máquina de lavar. Muitas vezes não tem nem tanquinho, muitas vezes não tem nem água. Acho que até nem existe essa tanquinho, né? Porque para nós é bater com... Na água do rio mesmo. Levar as coisas na cabeça e ir para o rio é legal, porque a roupa está seca. Agora, voltar carregando a roupa lavada, molhada, pesada. E são tarefas morosas, né? Mesmo simples cozinhar é diferente. Muitas vezes não tem o suficiente para ter uma botija de gás. Algumas famílias podem não ter um fogão, né? E tem que acender o fogo. Chove bastante, a madeira fica molhada. Tem que ir buscar a madeira. A madeira está molhada, então fico ali 1 hora para acender o fogo. Abanando. Né? Abanando, levando aquele fumo. Ou seja, todos os processos domésticos são processos extremamente morosos. São processos que não são tão óbvios de fazer tão facilmente, né? E isso gera uma sobrecarga. Uma sobrecarga e um desinteresse natural, né? De se envolver nesses campos como estudo, liderança, né? Não dá, porque estão tão cansadas. Então, nós estamos batalhando bastante para criar parcerias, né? E, nesse ponto da nossa vida, estamos desenvolvendo uma associação, né? Que é para termos um CNPJ, para poder atrair projetos, né? Quais projetos? No momento, estamos com um grupo de amigos muito lindos que mexem com a questão de agricultura orgânica, né? E nós falamos para eles e nosso amigo Raul nos veio com já um esboço de um projeto em que vai haver
a ideia é criar autonomia alimentar, uma agrofloresta, uma horta biológica comunitária. Interessante. Criação também um açude com peixe, criação de peixe, e tudo isso integrado nesse projeto de agrofloresta, por assim dizer, né? Isso pode ser replicado para outras aldeias também, né? Claro, essa é toda a ideia. Nossa associação está começando agora na aldeia Boa Vista por uma questão de rapidez e comodidade, né? Porque mover esses povos poderia levar algum tempo, mas a ideia é estender para o grupo 4, que são várias. Quantas aldeias, amor? Tem 42 aldeias. No grupo 4. No grupo 4 representa 6 aldeias. Então, era para fazer parceria nessas 6 aldeias, mas acho que o primeiro passo é mostrar resultado, porque muita gente chegou, prometeu muitas coisas e não realizaram, então eles também estão assim... Receosa. Receoso, vou perder meu tempo, entrar mais numa dessas, porque é triste, né? Por mais que a pessoa seja forte, quando a gente cria uma ilusão, a desilusão dói, né? Entendo. Então, quando nós estamos esperando que aconteça... Expectativa e realidade. Né? Então, nós agora estamos batalhando para isso. Acredito que será o nosso primeiro projeto, em que durante um ano vai haver várias trocas. Um grupo de indígenas vai se formar para vir estudar aqui, estudar em outras fazendas, a ver como é que tem produtividade, como poder transformar aquilo num produto e transformar também em recurso, né, para vir um recurso daí mesmo, não ser tão dependente de turismo, né, ou de viagens, ter um leque mais alargado de possibilidades para as pessoas que gostam de ficar na aldeia, né? Porque nós queremos muito estimular essas pessoas que gostam de ficar na aldeia para ter a liberdade de sair quando querem, mas saberem que lá tem um lugar excelente para eles viverem, né? E não sonhar que lá fora vamos encontrar alguma riqueza que nós não temos aqui. Até porque estamos assistindo muito a esse movimento de pessoas que saem da aldeia ou das terras, né? Quando digo aldeia, não é necessariamente uma aldeia indígena, mas uma aldeia, um povoado, e vêm para os centros urbanos para conseguir algumas coisas. E se conseguem, mais certo é quererem voltar para a terra, né? Então, por que não criar um ambiente que já desde o início as pessoas possam ficar se quiserem, possam ficar já na aldeia com condições decentes, né? Então, estamos abrindo assim várias possibilidades para quem, inclusive para quem nos escutar. Nós também não sabemos assim tudo ainda, mas sabemos que precisa saneamento básico, precisa melhoria nas casas, precisamos água potável, mais energia solar. Muitas vezes, quando ligamos a bomba de água, tem que desligar a internet porque não tem sistema suficiente. São várias as coisas várias as áreas que nós podemos tocar. Temos agora uma amiga que vem estudar e dar notoriedade às histórias infantis. Ela é professora de histórias, né? Ela é contadora de histórias. Interessante. Então, ela vai fazer um pós-doutorado e durante o estudo dela de doutorado, ela descobriu, né, sentiu falta de uma parte das histórias infantis indígenas e das culturas afrodescendentes, sim. Há um momento na história em que as histórias foram apagadas, né? E as histórias infantis já estão misturadas com as histórias comuns, que não deveria ser assim, né? Então, ela quer desmiuçar esse assunto e abriu essa possibilidade, quem sabe pode dar em alguma coisa. Então, nós estamos abertos para receber propostas, para escutar pessoas que tenham ideias maravilhosas, que já trabalham na área, nas diferentes áreas, né? Que possam vir nos ajudar.
para criar essa base, né? Essa base de segurança na aldeia, para depois podermos passar para a fase seguinte, que será atrair essas mulheres que já estão mais relaxadas, já estão mais sem tanto trabalho e já tem mais disponibilidade de escutar uma história, de ver, peraí, ela realmente trouxe aqui um projeto, então como é que ela está se movendo? De ganhar essa curiosidade, porque até agora elas estão nos afazeres delas. Sobrecarregados, né? Como nós aqui na cidade, né? Você acha que... eu não sei como... Eu confesso para você, eu não entendo o mundo indígena a fundo, né? Mas você acha que, pelo que você está me falando, vocês precisam de recursos para poder ter uma qualidade de vida melhor para o povo indígena, né? Até para as próprias mulheres terem pararem de se preocupar ou perder tanto tempo com atividades domésticas para elas mesmas se reconhecerem, né? De certa forma. Para isso. Eu queria trazer uma coisa aqui, você me permite? Uhum, Me permite? claro. Esse brinco maravilhoso é trabalho feminino da aldeia. E a Mirra trouxe uma informação que eu não sabia, que foi muito legal, que eu acho que tem tudo a ver com o feminino, né? Que elas recebem visão e fazem trabalhos especificamente para isso. E isso é muito desenvolver esse feminino, porque o feminino é intuição. E feminino, eu vejo o Inu trouxe algumas coisas aqui que ele traz, e dentro da nossa cerimônia nesse final de semana, deu para sentir essa energia feminina forte no Inu, que pode ser uma energia da própria aldeia, do próprio povo, acredito que seja, né? Essa amorosidade é desse lado feminino. E essa coisa de seguir o coração, né? Então, eu entendi que eu tinha que fazer isso, seguir aquilo. Eu senti, e as mulheres... Imagina terem tempo para desenvolver uma arte tão linda dessa. Então, essas artes é um momento muito particular. Desculpa, eu sei que você quer falar alguma coisa, mas primeiro tem que dizer isso. É um momento muito particular de muita alegria também, em que elas se sentam juntas. Né? Então, esse é a nutrição delas. Sim, momento. Né? Não é... Eu gosto de dormir. Por exemplo, eu gosto de dormir à tarde. Eu gosto de descansar dessa maneira. Elas encontraram essa maneira de descansar, em que elas se sentam juntas e começam a fazer arte, né? Sim. Então, é um momento de alegria também. Por isso, essas artes, eu gosto muito de as levar, porque é também honrar o trabalho delas. Sempre levo mensagens para os irmãos, as irmãs que ficam interessados nas artes. Sempre passo essa mensagem, né? Essa visão delas trabalhando e que é o recurso que também volta para elas, né? Diretamente para elas. E eu quis vir com eles justamente para honrar esse feminino, né? Da aldeia, que Gratidão. Achei muito, muito bonito essa informação de que elas fazem esse trabalho conectadas com a intuição, com as mensagens, com a espiritualidade, se conecta. Inclusive, eu acho que nós também temos muito que aprender com elas, né? Porque elas são muito mais conectadas à Terra, ainda vivem muito mais naturalmente. Então, a minha ideia de ir para lá e trazer alguma base para elas libertar um pouco das tarefas que elas têm, é também de poder fazer uma troca com essas mulheres, porque eu acho que é muito interessante, né? Nós estamos procurando por onde, como é que vamos ter os nossos direitos, sem nos afastarmos do nosso feminino, né? Porque quando nós temos esses direitos, tanto tempo que tivemos afastados, não tínhamos direito nem de ler um livro, né? Então, agora, do nada, nós queremos tudo. Queremos estudar, queremos ser boa, queremos ser, né, super mulheres. Isso, Mulheres Maravilha. Né? Ao mesmo tempo, elas estão naquela bolha de tempo, né? Numa conexão com a natureza que para nós já é uma memória distante, né? Então eu acho que essa união, essa fusão com as mulheres na aldeia poderia trazer muito ensinamento, poderia ser muito benéfica, né? Ao mesmo tempo, eu também estou estudando a melhor maneira de fazer isso, né? Porque sem invadir, sem mexer com o ecossistema de lá, né? Então, são coisas que vão devagarzinho, por isso que nós agora estamos nessa batalha de
criar condições, criar comida, criar estabilidade, segurança e confiança, né? Recuperar essa confiança entre brancos e indígenas, né? Que tem essa história, né? Assim como a mulher tem memória ancestral, né? Você trouxe um ponto que eu queria entender um pouco melhor sobre esse projeto. Você falou que os indígenas viriam para os centros urbanos para aprender nas fazendas, alguma coisa? É isso mesmo? Esse projeto em particular, ele trata... ainda não está desenvolvido, Tá. estamos na fase de criação, né? Uhum. Mas envolveria um grupo de indígenas que queiram mexer e tocar essa parte da agricultura na aldeia, né? Agricultura orgânica e natural da aldeia, virem estudar, por exemplo, em André do Mato Dentro, né? Que é onde estão esses nossos amigos. Aí eles iam ver como é que aqui eles estão fazendo. Já tem uns produtos que eles, inclusive, estão vendendo para alguns mercados, né? O intercâmbio, né? E o intercâmbio. Tem outros pontos indígenas, você pode falar melhor, se calhar. E quero compartilhar mais o bom que colocou o nosso projeto, né? Porque nós não tinha essa visão para usar esse estudo em primeiro lugar. Depois que a gente chegou a esse mundo de branco, os indígenas têm que querer também agora para qualidade de vida também. Porque lá onde nós mora, terra mais pequeno também, um acre é quase desse tamanho. Cada vez população crescendo, cada vez está saindo também invadido também. Tipo, não chega mais muito peixe. Antes de não crescer muitas população tinha fartura. Por que não chega mais peixe? Porque os pescadores, várias população crescendo, contaminação dos rios. E outra coisa, outra qualidade, infraestrutura. Primeiro nós vivia só tradição. Depois que essa civilização, os indígenas não mais querer assim de morar assim em construção própria, em tradição como vieram antes. Agora cada vez estão crescendo e querer se construir bem, mas só que as coisas cada vez diferentes também, assim, material de chegar, né? E outro ponto que a gente estava trazendo reflorestamento, a Amazônia é grande, mas metade de Amazônia foi já destruído também. Lá é outra conexão também. Sempre passava muita inundação também. Quando passa a inundação, o que a gente já produz? Tipo, o reflorestamento, algumas nossa agricultura, a natureza sempre destrói também. E então por isso que nós estamos trazendo essas melhorias para os jovens, para as outras gerações, e porque outro ponto que eu vou trazer muitos jovens saídos na aldeia e nem quase todo mundo chegou a esse ponto para trazer melhoria. Outros caíram no mundo de droga, desculpa para eu falar, mas isso... Chegou já essa epidemia lá também? Infelizmente tem muita questão de tráfico. Lá como eu falei, o trifronteira, existe tráfico de humano, tráfico de droga, várias coisas... São trilhas, né? Sim, as aldeias, por aí. Sim, já funciona, né? Muitas coisas. Então, por isso que nós estamos trazendo essa melhoria para os jovens se mais desenvolver a cultura, as nossas cultura que vieram antes, fortalecer e desenvolver. Porque os jovens saem, porque não mais conseguir assim como vieram, eles querem saber se no mundo da cidade, a gente não está deixando para a nossa aldeia para trazer essa qualidade, para eles se sentirem bem, cuidar própria a nossa aldeia. E outro ponto que nós estamos trazendo essa capacitação, bom que eu falo, assim, bom que eu falo que para fazenda não são fazenda, mas é uma troca das outras aldeias, tipo aqui várias etnias também, tipo Pataxó,
outras Tupinambá, o Cariri Chocó. Não tem uma comunicação tão boa assim Sim, entre elas, né? esses já têm com essa capacitação de reflorestamento. Então, para nós abrirmos essa capacitação, tipo uma troca de experiência, troca de semente, é um troca Fortalecer, de né? fortalecer essa E as capacitação. relações também. Sim. Então, Sim. então para nós, um ponto muito principal para a gente compartilhar aqui é, ao mesmo tempo, tipo, um projeto permacultura para Perfeito. colocar esse ponto, né? Perfeito. Quem tiver estiver vendo, interesse, quem tiver vendo esse puder episódio, pessoal, tiver interesse, Ajudar. eu acho que São talvez vastas as áreas, né? Vastas as áreas de atuação. São projetos de vida, né? São Sim. projetos de vida de todos nós. Né? Exatamente. Pessoal, nós estamos chegando no final do nosso episódio. Eu adoraria ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês. Temos muito assunto, hein? Muito assunto. E com certeza faço questão de gravar outro episódio com vocês quando vocês estiverem por aqui. Gratidão. Ou até mesmo um dia estar indo visitar a aldeia de vocês, quem sabe gravar Bem-vindo. um documentário lá. Em abril, agora, nós estamos recebendo o grupo de 1 a 15 de abril. Estamos abrindo Aniversário as dos portas. dois. Dia 13 é o meu aniversário, dia 5 dele. E depois temos várias atividades, né? E dá para conhecer a aldeia. E quem tem interesse de trabalhar pode vir primeiro para conhecer, ver como é que é a realidade lá e entender o que se pode fazer, porque a realidade é diferente, né? Perfeito, perfeito. Eu queria, para finalizar, nós homens, a gente tem os nossos desafios com a energia feminina, entendeu? E principalmente com o trato com as mulheres, de uma maneira geral, né? Eu queria que cada uma de vocês nos desse uma dica de como que nós, homens, lidamos melhor com a nossa energia feminina e principalmente como que nós, homens, podemos lidar melhor com vocês, mulheres, da maneira que vocês merecem. Então, no meu ponto de vista, tanto nós mulheres como vocês homens, precisamos de trabalhar bastante a nossa comunicação. Nós somos seres diferentes. Somos seres com capacidade diferente, com pensamento diferente e muitas vezes até com ambições diferentes, né? E eu acredito que para um casal funcionar bem, nós temos que nos manter atentos, curiosos e apaixonados, né? Quando nós temos essas 3 qualidades, sempre lembrar por que nós estamos com essa pessoa, quais são as qualidades dessa pessoa que eu quero. Essa pessoa mudou, não era assim. Então, deixa eu ver como é que ela está agora. Até pode ser interessante, né? Quando a gente se mantém curioso do desenvolvimento do outro, a gente tem espaço para escutar. Escutar é um ponto muito importante. Temos que nos escutar, encontrar um momento de escutar nós, escutar vocês e vocês escutar nós. E se a gente está discordando, a gente não encontra o ponto, vamos encontrar o caminho do meio, gente. Né? Faço minhas as palavras de Mirra, mas trago aqui um ponto de vista também que, para lidar melhor com a mulher, o homem precisa conhecer o feminino. Então, ele precisa desenvolver o seu feminino. Assim como eu acho que a mulher deve também desenvolver o masculino, mas esses dois em equilíbrio de forma saudável. Porque, quando isso acontece, o casal entra numa dança, onde o feminino aceita uma guiança sem controle do masculino. Uma guiança de segurança, uma guiança onde o masculino sustenta um espaço para que a mulher possa ser mulher. Isso. Onde ela muito consiga expressar o feminino descanso, e o homem sustenta esse lugar. Mas, para que isso aconteça, precisa haver um desenvolvimento de autoestudo, de autoconhecimento, de expansão de consciência dos homens e das mulheres. Porque, para que isso aconteça num espaço fora, ou seja, numa relação, isso tem que estar dentro, muito bem desenvolvido. Então, o meu masculino e o meu feminino interno, eles têm que estar em equilíbrio e em ressonância. Ou seja, eu trabalho e descanso,
tanto o homem quanto a mulher. Uhum. Não é só a mulher que precisa de descanso, o homem Sim. também precisa. Porque É um que nós homem estamos aqui também- falando só do do feminino, feminino. mulher, gênero. É. Mas aqui vamos trazer. Os homens também têm várias questões que nós Isso. conhecemos É, também. os círculos de mulheres existem, mas tem um movimento também do masculino para que ele possa integrar o feminino. Então, eu acho que esse ponto ele deve ser muito bem trabalhado, onde os homens devem desenvolver o feminino e equilibrar essas duas energias internas para que a sua relação floresça nessa comunhão. Então, para entender o feminino, você precisa entender o seu. Você precisa Perfeito. descansar. Perfeito. Você precisa fazer pausas, você precisa se respeitar, você precisa colocar limite no seu fazer também. E a mulher precisa desenvolver também a atitude de sair trabalhar. Só mais um pontinho, um pequenino, rapidinho. O Inu trouxe aqui. O meu pai queria nos apoiar, mas a minha mãe tinha medo. A mulher precisa de segurança. Isso. Quando ela se sente segura, tudo Tudo muda. acontece. Perfeito. É isso. Maravilhoso. Vou pedir para vocês deixarem as redes sociais de vocês para a gente acompanhar o trabalho de vocês. Perfeito. O meu é @AnitaMaria_A4. Do INAT também. O Instituto Nature é @Instituto Nature VGA. Perfeito. É. Vocês já sabem, o meu canal é Eumoção, @Eumoção, tanto no YouTube quanto no Instagram. Vocês? O meu é @Miha, com H, Miha, Stemate, STEMETE. Perfeito. Você, Inu? E nossa página é @medicine_unite. Underscore é Medicinas underline. A underline. gente fala underline. Underline. É Medicinas Unidas em inglês, né? Medicine Unite. Perfeito. E nu? Ah, o Inu, perdão. Então, meu é @Inukan Kaya Uniquim. Como é que escreve? É INU. INU, Aham. Kan é K com karatê, E e A. Mas você já coloca isso, já eu tô já na frente, na tela. Quando Inukan. abrir ali já vai aparecer o rostinho Isso, dele. Minha querida, Obrigada, Rafa, pela oportunidade. Viu? muitíssimo obrigado. Gratidão. Meu irmão, Gratidão, Obrigado Rafa. por tudo. Satisfação. minha querida, um prazer falar com vocês. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e muitíssimo obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.